É com muita satisfação que inauguramos hoje a 4ª sessão legislativa da 56ª legislatura. Além de satisfação, iniciamos o ano com muita expectativa. Não apenas a expectativa que sempre acompanha os inícios, mas aquela que antecipa os desafios. É um ano marcante em nossa história, pois vamos comemorar o bicentenário da independência do Brasil. Há quase 200 anos nos tornamos um país livre, soberano e independente. É um momento único para relembrarmos nosso passado, nossa história, reconhecermos e identificarmos os nossos valores e reafirmarmos o nosso compromisso com a liberdade. Temos pela frente um ano politicamente complexo, em uma conjuntura ainda profundamente marcada pela crise sanitária, de que ainda não saímos e que tem deixado marcas econômicas e sociais de longo alcance. Os últimos 2 anos foram marcados pela pandemia, experiência conhecida por nossos antepassados, mas inédita para a nossa geração. Paradoxalmente, o avançado estágio da ciência, o amplo acesso à informação, a rápida velocidade dos meios de comunicação, que tão bem poderiam servir ao combate eficaz da doença, por vezes serviram a propósitos invertidos, que com o desvirtuamento dos mesmos modernos instrumentos, atentaram contra a saúde pública através da difusão da desinformação. Mas a informação prevaleceu no Brasil. Passamos a usar máscaras na nossa rotina, nos isolamos de familiares, amigos e colegas de trabalho, esperamos ansiosos por vacinas que salvariam, e de fato salvaram, vidas brasileiras. Foi necessário muito sacrifício até aqui. Se hoje podemos chegar a uma condição de endemia, o que nos permitirá retomar um pouco da normalidade, que isso seja mesmo verdade, foi porque adotamos medidas de proteção dos mais vulneráveis e nos vacinamos em grande escala no Brasil. Ainda assim, mais de 620 mil brasileiros perderam suas vidas. Isso é triste e impactante e é um registro inicial. A pandemia ainda não terminou. Portanto, cada cidadão deve proteger a si mesmo e ao outro. O poder público, nós todos, temos a obrigação de proteger a população com ciência, informação, equipamentos públicos e vacina. Em específico, em relação ao poder legislativo, nosso papel é de criar todo o arcabouço normativo necessário para que o poder público possa desempenhar esse papel. A perspectiva do ano que se inicia, portanto, é de muito trabalho, em um tempo que parecerá escorrer mais rapidamente do que o habitual, sobretudo em função da agenda eleitoral que ocupará boa parte deste ano. Saímos de um ano já intenso e produtivo. Nos primeiros 100 dias de 2021, deliberamos no plenário do Senado Federal 107 proposições, o maior número desde 1995. Ao final do ano, tínhamos aprovado 401 proposições, dentre elas 181 projetos de lei ordinária, 15 projetos de lei complementar, 13 propostas de emenda à Constituição, 38 medidas provisórias, 82 indicações de autoridades, 32 projetos de decreto legislativo e 40 projetos de resolução do Senado Federal. Na Câmara dos Deputados também se viu uma surpreendente produtividade no ano de 2021. Um número expressivo de matérias aprovadas. No total, senhor presidente Arthur Lira, foram aprovados no plenário da Câmara 123 projetos de lei, 38 medidas provisórias, 16 projetos de lei complementar, 9 propostas de emenda à Constituição, 11 projetos de resolução, 47 projetos de decreto legislativo e, no âmbito das comissões, outros 114 projetos foram aprovados em caráter conclusivo no ano passado na Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional, portanto, soube adaptar-se às circunstâncias impostas pela pandemia e conseguiu não apenas manter, mas aumentar sua produtividade, seja trabalhando remotamente, presencialmente ou de forma híbrida. Aliás, fomos o primeiro parlamento do mundo a implementar um sistema remoto de deliberação. Ao assumir o compromisso de bem desempenhar
a mais alta incumbência que me foi confiada de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional, destaquei que o nosso trabalho deveria ser pautado em alguns pilares essenciais: criar uma sociedade justa e livre, desprovida de preconceitos e discriminações, atuar com vistas no trinômio saúde pública, crescimento econômico e desenvolvimento social, e submeter ao crivo do Parlamento as reformas e as proposições necessárias e imprescindíveis para o desenvolvimento do país. Acredito que tenhamos avançado nessa linha e que aprovamos projetos de grande importância para o Brasil. Como não poderia deixar de ser, aprovamos medidas legislativas de combate à crise sanitária, como o PL 534 de 2021, que autorizou o poder público a assumir os riscos de responsabilidade civil nos contratos de aquisição de vacinas durante a pandemia, destravando a compra de grande parte das mais de 400 milhões de doses já distribuídas. Além disso, autorizamos o Poder Executivo Federal a aderir ao instrumento de acesso global de vacinas Covid-19, o COVAX Facility. Demos especial atenção à retomada do crescimento econômico. Criamos o PRONAMP, o Programa de Apoio às Pequenas e Microempresas. Aprovamos o Marco Legal das Startups, a fim de estabelecer um ambiente regulatório favorável para as empresas inovadoras. Inovamos com a criação da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, e reabrimos o prazo para adesão de pessoas físicas e jurídicas ao Programa Especial de Regularização Tributária, o novo REFIS, ainda pendente de apreciação na Câmara dos Deputados. Aprovamos também projetos estratégicos para o setor de infraestrutura, como o novo Marco Legal das Ferrovias, a BR do Mar, a medida provisória da Eletrobras, o Marco Legal de Geração Distribuída na Energia. Em relação ao setor cultural, discutimos o auxílio emergencial devido aos trabalhadores e empresas do setor cultural, por meio do projeto de lei Paulo Gustavo, e instituímos o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, possibilitando a sobrevivência de um setor fortemente afetado pela pandemia. Os avanços alcançados não podiam deixar de considerar medidas em prol do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, discutimos também importantes matérias que dizem respeito à área ambiental, entre as quais destaco o PL 1539 de 2021, que estabelece nova meta de redução das emissões de gases de efeito estufa para alcançar o objetivo da Política Nacional da Mudança do Clima, com ênfase na eliminação do desmatamento ilegal e na promoção da agropecuária sustentável, e o projeto que atualiza a Política Nacional sobre Mudança do Clima ao contexto do Acordo de Paris, alinhando-a com as metas de desenvolvimento sustentável assumidas pelo Brasil perante a Organização das Nações Unidas. A fim de combater a desigualdade social, aprovamos projetos para suspender ordens de despejo em contratos de aluguel para a população mais vulnerável. Destaco as alterações que beneficiaram consumidores de baixa renda na tarifa social de energia elétrica e a criação do auxílio gás. Ainda acatamos medida provisória que instituiu o Programa Auxílio Brasil, que demonstra que o Parlamento brasileiro esteve atento aos anseios de parte da sociedade que mais depende do Estado. Na busca por uma sociedade mais igualitária, travamos uma verdadeira batalha contra a desigualdade de gênero, ao tornar esse debate permanente dentro das casas do Congresso Nacional. Destaco, no âmbito do direito à saúde das mulheres, o projeto que permite a oferta gratuita de absorventes higiênicos a mulheres em situação de vulnerabilidade social. Na seara da política, cito o projeto destinado a combater a violência política contra a mulher. E no campo do direito penal, rememoro a criação de novas medidas protetivas para as mulheres vítimas de violência, a tipificação dos crimes de stalking e a instituição do Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Com o mesmo ímpeto, lutamos contra o racismo. Nas palavras do maior expoente dessa pauta no Congresso Nacional, o senador Paulo Paim, nunca se atuou tanto nessa agenda quanto no ano passado do Congresso Nacional. Mas o olhar do Congresso não se resumiu aos direitos femininos e ao racismo, mas mantivemos o combate de todas as formas de discriminação. Na busca por um país mais inclusivo, ninguém pode, de maneira alguma, sofrer qualquer tipo de violência ou discriminação por motivo de orientação sexual. Nesse sentido,
Cito o projeto de lei 2.353 de 2021, que proíbe a discriminação de doadores de sangue com base na orientação sexual. Não nos esqueçamos, e nem poderíamos, de debater medidas de socorro aos demais entes federativos, com a aprovação do projeto de lei complementar número 10 de 2021, que promoveu mudanças nos critérios de indexação dos contratos de refinanciamento de dívidas dos estados. Oferecemos aos entes federativos um bem-vindo apoio para que pudessem manter seus esforços no enfrentamento das crises sanitária e econômica. Fizemos tudo isso, é importante que se diga, sem olvidar de conferir atenção às metas fiscais. Para tanto, aprovamos a PEC emergencial no início do ano e a PEC dos precatórios, demonstrando um compromisso com a responsabilidade fiscal e uma maturidade política entre governo federal, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Fiz questão de recuperar esses destaques de nossa produção legislativa no ano passado, porque julgo ser importante lembrar não apenas que soubemos superar as dificuldades impostas ao nosso trabalho pela crise sanitária, como também que conseguimos, com nossa atividade no ano passado, preparar o terreno para este ano, termos meios para seguir enfrentando problemas reais. O desemprego, a ameaça da inflação, a desvalorização cambial, o preço dos combustíveis e o pior de todos eles, a fome e a miséria. Como disse no final do ano passado, tenho plena convicção de que o cenário que se desenha no horizonte é o de superação de nossas inúmeras adversidades. É preciso reconhecer que o otimismo e a fé em nossa própria força não nos dispensa de aferir a verdadeira dimensão dos desafios. À luz disso, precisamos romper com o paradigma, muito bem exaltado pelo deputado Arthur Lira, que em ano eleitoral há um engessamento do poder legislativo. Repito, é preciso romper com o paradigma de que em ano eleitoral há um engessamento do poder legislativo. Precisamos compreender as dificuldades que enfrentamos, as necessidades que nós temos e também nossas responsabilidades no mandato que exercemos. Não podemos deixar questões urgentes em estado de latência. Precisamos, desde já, trabalhar nos projetos que sejam de interesse do país, ainda que em ano eleitoral. É importante que se diga que a continuidade dos trabalhos legislativos não é uma maneira de ignorar a importância das eleições. Pelo contrário, o processo eleitoral é o instrumento de expressão máxima da democracia. Os representantes do povo serão escolhidos na forma e nas datas designadas pela Constituição Federal. Mas há muito trabalho a ser feito até lá. Indo além, precisamos avançar no debate das grandes reformas estruturantes do Estado. De fato, há muito buscamos encontrar um ponto ótimo de organização do Estado, eliminando efetivamente os males da ineficiência, do desperdício e da corrupção. É necessário compreender a urgência de que façamos alterações legislativas, seja em projetos pontuais, seja no contexto de uma reforma administrativa mais ampla, que modernizem o setor público, que permitam a evolução constante dos serviços públicos e que reduzam o custo da máquina pública, dentro das balizas constitucionais, respeitando direitos adquiridos. Além disso, nesse esforço de aperfeiçoamento da organização do Estado, condição de sua efetividade em prol da realização a que se propõe, é fundamental avançarmos na reforma tributária e, para tanto, temos a proposta de emenda à Constituição número 110, tramitando no Senado Federal. Sabemos também que nenhuma grande reforma é feita sem solidez e fundamentos. É preciso criar um ambiente de confiança e de segurança jurídica. Não há como termos um grande país sem confiarmos uns nos outros, nas instituições e na legislação. E o povo brasileiro merece viver neste grande país. Como ressaltado pelo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, em janeiro deste ano, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico formalizou o convite ao Brasil para integrar a coalizão de países que reúne 2/3 do Produto Interno Bruto Mundial. Há muito a ser feito para que possamos nos juntar a esse grupo de nações democráticas que promove as melhores práticas em políticas públicas de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Precisamos ter planejamento no Brasil. Como já disse antes, precisamos de um projeto de nação para que possamos trilhar um caminho que efetivamente queremos ter e ser. E sobre o planejamento, eu quero pensar um ponto que considero ser a ponte entre passado e futuro.
a educação. A educação é a forma de nos levar ao progresso. O nosso projeto de nação, o nosso planejamento, deve ter como projeto inicial a educação. Para tanto, devo ressaltar que o investimento na educação teve um coroamento neste ano, que foi a constitucionalização do Fundeb, a regulamentação do Fundeb e o reajuste à categoria dos professores em 33%, investindo na categoria mais importante para uma sociedade civilizada, que é os professores. Num país tão carente como o nosso, o Estado assume o papel preponderante de fomentador do crescimento nacional. Isso significa que o Estado deve participar da agenda econômica através de concessões, parcerias público-privadas, privatizações estratégicas, sempre tendo em mente as normas ambientais, a fim de satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer as gerações futuras. Precisamos crescer. É inconcebível que pessoas passem fome no país com a maior produtividade agropecuária do mundo. É inconcebível que um país com tantas riquezas naturais esbarre em crises energéticas e crises hídricas. Portanto, é nosso papel, enquanto Congresso Nacional, dar os instrumentos ao Poder Executivo e fiscalizar as ações governamentais para que o país possa deslanchar de uma vez por todas. Para tanto, tenhamos sempre em mente a estabilidade monetária, o equilíbrio fiscal e o aumento da produtividade. Essa é a melhor maneira e mais segura para a geração de empregos e para o combate estrutural e eficaz à inflação. Assumamos como missão fortalecer ainda mais o municipalismo, de fato, garantir a autonomia dos entes federados e garantir meios para que os municípios sejam capazes de implementar políticas públicas, é a maneira concreta de prestigiar o federalismo cooperativo esculpido na nossa Constituição. Teremos mais um desafio no ano que se inicia: a defesa da democracia em um ano eleitoral. A democracia há de ser, antes, um compromisso de todos e de cada um. Dela derivam outros tantos compromissos que nos irmanam como povo e nos reúne enquanto nação. A tolerância, o respeito às minorias, a igualdade, o bem comum, a solidariedade, e não nos esqueçamos, a liberdade de imprensa. Renovemos esse nosso compromisso hoje e estejamos vigilantes contra a mínima insinuação de investida autoritária. Mais do que simplesmente preservar a democracia que conquistamos, cabe ao Congresso Nacional, a cada ano legislativo, a vontade permanente e a ação constante para aprimorá-la. Sabemos que esse ano é um ano especialmente árduo sob o ponto de vista político, tendo em vista a proximidade das eleições. No ano de eleições gerais, caberá ao povo bem escolher os seus representantes no momento certo. Aos vencedores, façam um mandato eficiente e prestem um bom serviço. Aos perdedores, respeitem o resultado das urnas. É fundamental garantir um processo eleitoral não afetado por manipulação, não afetado por disparos que gerem desinformação. Dos candidatos, acreditemos no debate das ideias, concretude de propostas e respeito às divergências. Das instituições da República, esperemos a fiscalização e punição daqueles que atentem contra o processo eleitoral. Do eleitor, roguemos senso crítico e responsabilidade para distinguir, dentro da sua liberdade, fatos verdadeiros das inaceitáveis fake news. Lembremos que as eleições devem ser movidas pelo sentimento de esperança. Nós, enquanto eleitores, temos esperança num poder único, o poder do voto. Votar para simplesmente evitar ou derrotar um determinado candidato por preconceito ou rejeição é fazer pouco do poder que o voto atribui ao eleitor. Lembremos a importância de bem escolher os mandatários que definem o destino da nação. Enfim, é papel do Congresso Nacional buscar substituir a polarização, a intolerância, a radicalização pela união nacional, a união em prol do bem comum. O Congresso é, por excelência, o lugar onde a diversidade dos interesses pode buscar a convergência que concretiza a comunidade. Na República, somos, ao mesmo tempo, o lugar da diversidade e a esperança da comunidade.
E nesse contexto que marcará o ano que se inicia, não poderemos negligenciar o papel político do Parlamento, de caixa de ressonância da sociedade, reafirmando e honrando com excelência nossos compromissos democráticos. Que o país não duvide de nossa disposição para manter o ritmo de trabalho que marcou o ano passado e de nosso compromisso em manter e fazer avançar a pauta legislativa, ainda que num ano eleitoral. Tenho fé e plena convicção, senhoras e senhores parlamentares, como sempre tive, de que o Congresso Nacional tem todas as aptidões necessárias para fazer frente aos desafios que se lhe impõem e saberá, ao longo deste ano, dar respostas à altura das grandes expectativas que a sociedade brasileira dirige a nós. Quero desejar um excelente e frutífero ano de trabalho a todos os parlamentares, a todas as autoridades, a Sua Excelência o Presidente da República, ao Presidente da Câmara dos Deputados, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. Que tenhamos um Brasil unido, com respeito, com responsabilidade e com bastante otimismo. Vamos ao trabalho. Muito obrigado.